Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é Zona de Processamento de Exportação, oportunidade de investimento e geração de empregos para o Estado do Espírito Santo. Ricardo Peçanha, subsecretário de Gestão e Parcerias da Secretaria de Desenvolvimento. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Obrigado, professor Nelson. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, retornar aqui ao Vasco. É verdade. Agora, podendo aqui compartilhar um pouco do que a gente faz lá na Secretaria de Desenvolvimento. É um prazer estar aqui. Que bom. Ricardo, nós convidamos você para bater um papo com a gente aqui sobre um tema que está fervilhando, explodindo, e eu acho que tem tudo a ver com o CET Vasco Coutinho, que é o ZPE. Explica primeiro, assim, o que é a Zona de Processamento de Exportação, para a gente dar seguimento assim, ao nosso bate-papo. Bom, Nelson, Zona de Processamento de Exportação, ZPE, é um instituto que o governo federal criou por meio de lei, em que é uma área do território nacional destinada exclusivamente para poder abrigar empresas cujo objeto é produzir voltado para a exportação, ou seja, o comércio exterior. Só se produz dentro de uma ZPE mercadorias, produtos e serviços destinados à exportação. Então, em poucas palavras, isso é uma ZPE, uma Zona de Processamento de Exportação. E o ZPE aqui no Espírito Santo fica... ou vai ser instalado aonde? Isso. Nós recentemente tivemos, então, uma boa notícia de que foi autorizada a instalação de uma ZPE no território capixaba. Ela vai ficar no município de Aracruz, próximo àquela região portuária que hoje já existe em Aracruz. Então, ali em Aracruz, ali, né? Isso, município de Aracruz. Tá, agora vamos só para elucidar, porque foram muitas dúvidas dos nossos alunos quando a gente começou a falar isso com eles assim. Bom, então é uma área que hoje não tem nada, correto? Ali vai ser construído várias empresas que vão fabricar diversas coisas, não é isso? Diversos produtos, para a exportação. É mais ou menos isso. Mas para a gente separar e poder fazer nosso ouvinte entender melhor, o que difere, então, uma ZPE de uma outra zona qualquer onde indústrias possam se instalar, né? A ZPE, pelo seu conceito e pela autorização que a lei concedeu a ela é uma área com regimes tributário e aduaneiro diferenciado. Ou seja, somente as empresas que se instalarem dentro da ZPE vão poder gozar de determinados benefícios tributários, benefícios esses como isenção, redução ou até suspensão de tributos federais, estaduais e municipais. E isso, então, gera para essas empresas uma vantagem competitiva, uma vantagem financeira e tributária muito boa, que empresas que não estão ali instaladas, não teriam de forma ordinária. Então, isso faz, então, com que haja um fluxo de atração de determinadas empresas, em especial indústrias, para essa região. Então, por exemplo, uma empresa que se instalou ali para fabricar televisão, ela vai ter isenção de alguns impostos. Sim. Que vai fazer que aquela televisão possa ser exportada, vamos dizer assim, com menor preço, que traz uma competitividade melhor para os produtos brasileiros. É algo assim, né? Exatamente. Mas não só brasileiros. A gente pode abrigar ali empresas internacionais, multinacionais. Inclusive, você atrai investimentos estrangeiros. Mas no momento que essa indústria internacional, essa indústria estrangeira, se instala em território nacional, ela movimenta a economia nacional, ela movimenta a economia capixaba. Ela vai consumir, ela vai importar produtos para a sua operação pelo Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque a ZPE, por ser um regime aduaneiro, ela é uma área alfandegada. Ela, por si só, pode fazer diretamente as importações e fazer o desembaraço aduaneiro na própria ZPE, evitando, assim, muitas burocracias que o canal ordinário de importação, hoje, de uma empresa normal, ela enfrenta. E
ela foi escolhida ser instalada em Aracruz ali, para ela estar aproveitando as oportunidades do porto ali, né? Com certeza, mas aí cabe aqui um esclarecimento. Existem as EPS públicas e também existem as EPS privadas. As EPS públicas, elas são de iniciativa do governo, normalmente o governo federal, que detém o poder de poder autorizar, conceder a instalação de uma EPE em conjunto com o Estado ou com o município. E existem as EPEs privadas, que é o caso dessa em Aracruz. A nossa ZPE aqui é uma ZPE privada, de iniciativa da iniciativa privada, de iniciativa de uma empresa, da Imetame, uma empresa já conhecida na região de Aracruz, que montou um projeto de acordo com a lei e conseguiu a autorização para instalação. Então, primeiro, foi uma escolha do empreendedor, mas é óbvio que a região de Aracruz, ela goza ali de várias facilidades do ponto de vista logístico que favorecem a instalação de um empreendimento como uma ZPE. Portos, rodovias, ferrovias, até mesmo aeródromo, não um aeroporto homologado, mas aeródromo para recebimento de pequenas aeronaves, né, já possui no local. Então, com certeza, essas condições fazem do município de Aracruz um atrativo maior para a tomada de decisão. E por ser privado, ela tem um diferencial em cima... Porque no Brasil tem algumas EPEs já instaladas ou não? Não. É bom deixar claro, nós temos cerca de 17 ZPEs autorizadas. E algumas delas paradas e outras em fase de implantação. Efetivamente operando, não existe nenhuma ZPE. E essa ZPE, a nossa aqui, a ZPE de Aracruz, é a primeira ZPE privada. Todas as demais são ZPEs públicas. Essa é a primeira iniciativa de ZPE privada do Brasil. Você acredita, então, por ser um ZPE privado, isso pode dar velocidade na instalação, na construção e na aplicação do ZPE? Sem dúvida, né? A velocidade do investimento, do empreendimento, da operação privada é muito maior do que da operação pública. E tem que ser assim mesmo por proteção ao patrimônio público, né? Enquanto falamos de investimentos com recursos públicos, de investimentos públicos, nós temos, né, leis, burocracia, e burocracia aqui no bom sentido, aquela burocracia que protege o dinheiro público, não o excesso de burocracia. Tudo isso faz com que o tempo de um investimento público seja efetivamente maior do que um investimento privado. Os gastos públicos todos têm que ser precedidos de autorização legal, de licitação. Já os gastos privados dependem única e exclusivamente da vontade do empreendedor. Então é óbvio que uma ZPE privada, ela reúne condições de iniciar a sua operação um tempo muito menor do que uma ZPE pública. Ricardo, vamos agora só imaginar esse ZPE lá em Aracruz. E também era uma dúvida, algumas dúvidas dos nossos alunos já. Como é que você dimensiona isso em Aracruz? Qual é o impacto, né, econômico que vai trazer tanto para Aracruz, evidentemente, porque está lá, ou como para o estado todo? Eu diria que o impacto disso, primeiro, né, de forma muito positiva, e em termos de volume é brutal. A gente não consegue ainda nem imaginar o tamanho, o alcance que uma ZPE dessa pode ter, em termos de atração de investimentos, de geração de empregos e de movimentação financeira, de movimentação econômica, né? De movimentação da economia local e estadual. Porque toda vez que você instala uma indústria num local, você atrai uma cadeia de prestadores de serviço muito grande. Seja desde a fase de instalação, quando você movimenta a cadeia da construção civil, por exemplo, depois na fase de operação, quando você atrai os prestadores de serviço e a mão de obra especializada que vai atuar na produção do objeto a que se destina aquela indústria. Então a gente espera que para Aracruz, para os próximos anos, com a conclusão da implantação da ZPE e dos outros empreendimentos, em especial os da área de logística, que hoje estão acontecendo em Aracruz. Posso citar aqui a construção do porto da própria Imetame, que é a proprietária da ZPE, os investimentos que ocorrerão no porto de Barra do Riacho, recentemente privatizado junto com o Porto de Vitória. Então isso vai gerar para Aracruz,
né, uma carga brutal de recursos, de arrecadação, movimentação da economia, de prestadores de serviço, em especial de procura de mão de obra. Todo mundo vai ganhar, o pequeno comércio, o grande, a pessoa que quer, como você falou assim, prestar serviço. Sim, a economia ela se movimenta quase que como um ser vivo nesse momento, espraia atividade para todos os lados, né? Você gera a valorização imobiliária, você gera investimentos públicos no local. Você instala uma ZPE hoje no local onde não tem nada. Com pouco tempo, você já começa a perceber que nas imediações começam a instalar restaurantes, farmácias, residências, você gera expansão urbana e tudo isso movimenta a economia, né, em todos os aspectos. Então, Aracruz tem tudo para ser a bola da vez, né, o próximo município aí a se desenvolver de forma brutal no Espírito Santo. Que bom, muito bom. E a gente espera que nós, enquanto governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Aracruz, que a gente consiga fazer com que esse crescimento que Aracruz vai ter, que ele ocorra de forma ordenada, que os serviços públicos consigam também chegar, né, nessas pessoas que vão participar desse movimento de expansão, também de forma ordenada, para que a gente não deixe ninguém precisando de nada. Daqui a pouco a gente vai entrar no ponto de capacitação e mão de obra, talentos, né? Sim. Que a gente chama de talentos. Mas fala pra gente assim, por exemplo, você falou que a Imetame que está por trás disso, organizando, implantando. Que tipo de segmento de empresa que você acha ou que deverá estar ali dentro da ZPE? Olha, ou não tem isso não, assim? Você não tem, né, de forma antecipada, como agora a gente está no momento, como prever que tipo de indústria pode se instalar. Não existe proibição, vedação a nenhum tipo de indústria. Isso vai depender dos empreendedores. O que a Imetame quer atrair para ali? Nós não sabemos, mas a gente sabe que são indústrias e prestadores de serviço, fornecedores de insumos para essas indústrias. Vamos pensar aqui, a gente pode trazer indústrias do setor metalmecânico, a gente pode trazer ali montadoras de veículos. Nós podemos imaginar ali qualquer tipo de segmento industrial que a área destinada é uma área efetivamente muito grande, não há vedação ali para o tipo de indústria. Então, é um cardápio bem aberto, bem amplo, para que as indústrias, tomando conhecimento da criação dessas EPS, se interessem em vir aqui conhecer nosso estado, conhecer o município de Aracruz. E eu acho que até é bom isso, porque você diversifica. Você diversifica. Você não fica preso ali no segmento. Exatamente isso. E é o que a nossa economia precisa, né? A gente precisa sempre diversificar as nossas matrizes econômicas. Não precisamos ficar presos sempre ao que nós já temos de forma histórica aqui no nosso estado. Entendi. Agora, outra pergunta dos nossos alunos, eles pediram para eu perguntar qual é a diferença de uma ZPE, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus. Que hoje é um comparativo, assim, pelo menos que eles têm. Ambas são zonas francas. Ambas, quando a gente fala em zona franca, a gente fala de... O que é uma zona franca? É uma zona livre de impostos, né? Então, por esse lado, são coisas parecidas, mas na prática são muito diferentes. A Zona Franca de Manaus, ou qualquer Zona Franca nos moldes da Zona Franca de Manaus, para sua criação, elas dependem primeiramente de um componente de natureza social, que é a necessidade de desenvolvimento específico de uma determinada região, que carece, então, portanto, de infraestrutura, de investimento privado. Isso, lá atrás, quando foi criada a Zona Franca, esse foi o objetivo de se criar uma Zona Franca. Não se tinha por ideia primária você fortalecer balança comercial, incentivar a importação, incentivar a exportação. O principal motivo da criação de uma Zona Franca é você levar desenvolvimento específico a uma região comprovadamente carente. Já as EPS... Que foi o caso específico da Zona Franca de Manaus. Então, essa é uma primeira diferença, porque as EPS não dependem desse pré-requisito de natureza social. É óbvio que elas também levam desenvolvimento, mas elas não dependem desse pré-requisito. Basta, por exemplo, até pela própria possibilidade de se existir uma ZPE privada, né, você está eliminando aí esse requisito que é princípio do poder público, né, que é de gerar desenvolvimento como política pública.
Uma outra diferença, as zonas de processamento de exportação, como o próprio nome diz, essa ZPE, ela só pode abrigar ali empresas cuja produção sejam voltadas para a exportação. Pelo menos 80% da produção das indústrias na ZPE tem que ser voltadas à exportação. Existe um percentual, então, de até 20% da produção dessas empresas que podem ir para o mercado interno, porém, o que for destinado ao mercado interno não goza dos benefícios tributários. Aí elas concorrem com as empresas fora da ZPE de igual para igual. Então, primeiro que tem isso. Já as zonas francas, não. As zonas francas podem exportar, podem, inclusive, vender também para o mercado interno. O que acontece com a Zona Franca de Manaus, que hoje a imensa maioria da sua produção é destinada ao mercado interno. E tem outras diferenças nos tipos de benefícios também, que eu acho que a gente não precisa descer as minúcias aqui, mas para uma Zona Franca você tem direito a um rol de benefícios tributários, que na ZPE os benefícios também são um pouco diferentes. Muito bom. Informe Insight. Vem aí, Feira dos Municípios, com a finalidade de destacar as potencialidades de cada município do Espírito Santo. O evento vai proporcionar aos visitantes realizar uma viagem cultural por todo o estado, que poderão degustar produtos típicos de cada localidade, ver o artesanato produzido nas diferentes regiões e conhecer o potencial turístico das cidades capixabas. Nos dias 31 e 3 de setembro, Pavilhão de Carapina. A entrada é gratuita. Você conhece o programa Nosso Crédito? O programa Nosso Crédito é um programa especial de microcrédito com juros mais baixos do que os praticados no mercado. O crédito é feito para empreendedores, pessoa física ou jurídica. Podem solicitar o financiamento autônomos, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Para maiores informações, acesse www.aderes.es.gov.br. Informe Insight. Quais são os desafios hoje para a implementação de ZPS? Qual é o primeiro passo que o governo do estado, através do governador Renato Casagrande, precisa agora para estar desenvolvendo isso aí? Bom, primeiro, como a gente disse, essa ZPE é específica, mas ZPE é privada, então o estado não tem gestão sobre ela. Aí o papel do governo do estado, nesse caso, é um papel de ser um agente facilitador. Sim, né? Muito bom. De poder garantir infraestrutura, né, na região, os serviços públicos serem bem prestados, para que o empreendimento deslanche e traga os benefícios para, né, o nosso estado, para o cidadão do nosso estado. Então não há uma gestão direta do governo do estado a partir da instalação. Ao contrário, o Estado do Espírito Santo foi um grande agente facilitador, né, comprou a ideia da instalação da ZPE e concedeu o rol de benefícios tributários estaduais que a ZPE solicita, que o empreendedor da ZPE solicitou, ajudou, fez gestão junto ao governo federal, mostrando a importância. Tanto é que tivemos aqui o privilégio de receber o vice-presidente da República num ato solene, em que ele veio, na qualidade de ministro, também assinar o termo de autorização de instalação da ZPE. Então, diferente de uma ZPE pública, onde a gestão efetivamente, o Estado participa diretamente da gestão porque ele atua como poder concedente, então ele participa, né, de forma muito próxima. Nesse caso, o Estado não participa da gestão da ZPE, mas acompanha com cuidado, acompanha com carinho, para que isso seja um empreendimento bem sucedido e possa trazer os benefícios que a gente já conhece e são esperados. Em termos de logística, Ricardo, como é que vai impactar em termos de logística, assim, ali naquela área ali, ou até todo o Espírito Santo, né? Porque nós temos o curso de logística aqui. Estou perguntando porque muitas perguntas vieram de lá. Aracruz hoje é um município que se destaca por reunir condições logísticas invejáveis. É um município que é cortado por uma grande rodovia, no caso, né, a BR-101, possui
já possui 2, está em fase de terminar a construção do 3º porto, tem ferrovias, ou seja, esses modais logísticos que Aracruz oferece hoje são invejáveis, né? É o sonho de todo e qualquer empreendedor que precisa de uma malha logística boa para receber, para importar, para exportar, para escoar os seus produtos. Então, hoje, não é nem a ZPE que vai trazer uma melhoria logística, é o contrário. São as condições logísticas do Espírito Santo, em especial da cidade de Aracruz, que fizeram, que ajudaram o empreendedor a tomar a decisão de instalar a ZPE ali. E isso é um círculo vicioso. A partir do momento que várias empresas começam a se instalar ali, a gente enxerga a necessidade, às vezes, de aprimorar a nossa malha logística. Então, a gente pode pensar em criar ramais ferroviários para poder atender fluxo de algumas empresas, da escoação de produtos de algumas empresas, faz surgir a necessidade da gente melhorar as condições da BR-101, faz surgir, eventualmente, a necessidade da implantação de um aeródromo, de um aeroporto maior na região. É o desenvolvimento de uma região que atrai a necessidade de investimento em logística. E isso, então, Aracruz está reunindo e a ZPE promete, então, com o seu desenvolvimento, ajudar nesse ciclo de a gente estar sempre investindo na melhoria logística do Estado do Espírito Santo. E foi escolhido em Aracruz também exatamente por ter essa capacidade de suportar isso, né? Exatamente. Existem algumas condições de natureza muito prática nesse aspecto, né? A empresa proprietária do empreendimento, que é a Imetame, está localizada em Aracruz, está construindo um porto e enxergou no próprio município de Aracruz, com a reunião dessas condições, um ambiente propício para a instalação de uma ZPE. Sim. Vamos falar um pouquinho agora, você falou um pouco antes sobre prestação de serviço, e eu quero ligar um pouquinho sobre, agora, profissionais que serão requisitados para, tanto no início quanto na implementação, todo o processo. O que você indica, o que você acha que os profissionais podem ser mais requisitados para esse tipo de projeto? Toda mão de obra ligada à atividade industrial, né, vai receber, então, uma demanda muito grande em função da ZPE. Na fase inicial, que é a fase de implantação, surge aí, então, uma necessidade muito grande de mão de obra da área da construção civil. Desde as capacitações mais elevadas, como engenheiros de várias especialidades diferentes, até técnicos, né, tecnólogos, pessoas ligadas, a profissões ligadas à área da construção civil. A partir daí, com a implantação, você começa a exigir, então, uma mão de obra mais específica, que às vezes tem a ver com o tipo de indústria que está instalado. Então, podemos pensar em profissionais da área metalmecânica, profissões hoje que têm uma atuação muito grande no setor logístico. E uma profissão, né, as carreiras ligadas à área de logística e comércio exterior, por óbvio, por ser uma zona de processamento de exportação, que envolve necessariamente a exploração de modais logísticos e conhecimento do mercado do comércio exterior, então essas profissões também vão estar sempre em alta, sempre vai haver uma procura interessante no que diz respeito à absorção de mão de obra pela ZPE. Agora, vocês falaram que... você falou que vocês estão, evidentemente, acompanhando todo o processo. E provavelmente também vai chegar um momento que vocês vão perguntar, empresa X, o que vocês precisam aí de talento, de profissionais que a gente quer formar, né? Exatamente. Isso a gente já faz hoje, né, pelos trabalhos que, inclusive, são realizados aqui pelo Vasco, pelo Colégio Talmo, lá de João Neiva. Nós temos cursos específicos destinados a essas áreas, cursos da área de administração, cursos da área de logística, cursos da área de mecânica industrial. Então, assim, o Estado ele já começa a trabalhar sentindo que há uma necessidade aqui no Estado, hoje, independente da ZPE ou não, uma necessidade de mão de obra nessas áreas. Porque nós temos aqui um Estado em franca expansão industrial. Sim, sim. Ou seja, nós temos aqui, ao mesmo tempo que nós temos muitas vagas de emprego hoje em aberto, há uma carência de mão de obra e nós temos, por outro lado, uma grande massa de desempregados. Então, o que faria unir, fazer isso daí virar um casal perfeito é justamente a qualificação da mão de obra. Então, é nisso que o governo do Estado investe, em qualificação da mão de obra.
para que essas pessoas que hoje não possuem um emprego possam preencher essas vagas que hoje a indústria capixaba precisa. Então, nós trabalhamos também sempre em parceria com a Federação das Indústrias, né? A Federação das Indústrias hoje representa o Sistema S no Estado, então, além aqui das nossas escolas técnicas, né, nós temos o SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, né? Nós temos sempre... Tem os novos CETs também, que vão surgir agora, né? agora, Tem os novos CETs que o governador Renato Casagrande vai iniciar a construção, vai inaugurar em breve, né? Então, assim, o que o governo do estado hoje busca nessa área é ampliar a oferta de cursos, ampliar a oferta de vagas de qualificação para que esses profissionais no futuro possam preencher essas vagas que hoje o setor industrial demanda tanto. E o Vasco Coutinho está totalmente, né, ligado a isso, né? Com certeza. O Vasco Coutinho é um case de sucesso aqui no estado do Espírito Santo quando a gente fala em termos de qualificação profissional, né? A qualificação que o Vasco hoje oferece, ela é de primeiríssima qualidade, ela não perde para nenhum curso particular de qualificação profissional, né? Os profissionais daqui são disputados, são elogiadíssimos. Que bom. Agora, deixa eu perguntar, indagar alguma coisa aqui sobre oportunidade de negócio. Okay. Porque, por exemplo, aqui no Vasco Coutinho nós temos técnica de eventos, por exemplo, que a princípio, vendo de longe, não tem nada a ver com o ZPE. Porém, né, você tem uma prestação de serviço que uma pessoa hoje que está sendo formada em técnica em eventos, por exemplo, pode estar abrindo um negócio para isso, né? Para essa direção, né? A gente sabe como a economia funciona, as oportunidades são infinitas, né? Sempre vai existir oportunidade para quem está qualificado, está no lugar certo na hora certa. Então, a ZPE, como ela tem um potencial de mudar a realidade local, ela vai movimentar toda a economia, inicialmente toda a economia de Aracruz. Depois vai se espraiando para os municípios vizinhos, até que, com o pleno sucesso da ZPE, o estado inteiro está integrado, empresas de vários municípios vão poder prestar seu serviço, vão poder oferecer seu serviço para as inúmeras indústrias e empresas que vão se instalar na ZPE. Porque nós não estamos falando aqui da instalação de uma empresa. A ZPE ela vai funcionar como um grande condomínio, né? Imaginemos aqui um loteamento industrial. Ela tem potencial para poder abrigar várias indústrias. E quanto mais indústrias, melhor. E tem espaço para isso. O local tá apropriado para isso. O local está apropriado para receber muitas empresas. Que bom, que bom. Agora, sobre questão de um ambiente empreendedor. Nós temos aqui no estado vários ambientes empreendedor. Você acha que a gente pode contemplar isso também? Nós temos a Insight Incubadora aqui, que você sabe, né? Que é uma grande... ajuda muitos alunos. Como é que isso pode ser feito para ajudar também essas pessoas que estão fazendo prestação de serviço, estão implementando lá? Assim, voltando aqui, eu volto a repetir nesse momento, as oportunidades de negócio são infinitas. Né? A gente não consegue nem dimensionar, não conseguimos nem fazer um círculo em volta, delimitar as oportunidades que vão surgir. Então, quem se qualificar, quem estiver antenado, quem buscar inovação nesse sentido, vai poder efetivamente sair na frente. A gente tem que esperar o processo da ZPE estar um pouco mais maduro, onde a gente enxergar um pouco, né, quais os setores industriais que vão ali se instalar, para a gente poder direcionar algumas políticas, sejam públicas ou incentivar também a iniciativa privada a desenvolver atividades que estejam ligadas. Né? Então, por enquanto, agora a gente está nessa grande expectativa. Acabou de ser autorizada, né, nesse mês, com a presença do nosso vice-presidente da República, acabou de ser autorizada a instalação. Então, o empreendedor agora ele vai começar efetivamente os trabalhos. Em breve devemos ter notícias novidades de que quais empresas efetivamente já vão estar instaladas ali. É isso que eu te pergunto agora. Esse breve também não é um breve longo. Não. Até porque a Imetame precisa estar implementando isso até para... Exatamente. A máxima, né, do setor privado, da iniciativa privada, tempo é dinheiro. Então eles têm que correr. Quanto mais cedo eles conseguirem implementar uma ZPE efetiva, né, funcional e atraindo, fazendo essa propaganda que o Estado do Espírito Santo, que o governo do Estado, inclusive, ajuda a fazer e atrair as empresas, mais rápido o negócio deles vai girar. Então, eles vão ganhar e vão propiciar que, né, empresas capixabas ou
de outros estados ou até de fora do país se instalem aqui e movimentem a economia capixaba. Então, empresas de fora também podem... Sem dúvida. Pode... Foi o que aconteceu lá atrás com a Zona Franca de Manaus. Sim, Várias multinacionais se instalaram na Zona Franca. Então, ou seja, você está atraindo investimento estrangeiro para o Brasil. Uma ZPE serve perfeitamente para isso. Uma multinacional pode enxergar na ZPE a oportunidade perfeita para poder vir para o Brasil. E vindo para o Brasil, qual é o local que hoje oferece para ela uma condição Maior diferenciada? Exatamente, isso. Temos um isso. estado hoje, além da ZPE, temos um estado hoje organizado do ponto de vista administrativo e fiscal, que oferece segurança jurídica para o empreendedor, um benefício tributário hoje concedido aqui. O empreendedor sabe que ele não vai ser suprimido, porque talvez em outros estados, dada a instabilidade política e econômica, o empreendedor bota o pé no freio e fala assim, não vou investir aqui porque aqui o futuro é incerto. Aqui no estado do Espírito Santo nós estamos aí há 20 anos vivendo, né, uma marcha progressiva, né, onde o estado vem caminhando sempre para a estabilidade fiscal e administrativa. E isso traz muita segurança para o empreendedor. Ricardo, alguns alunos também perguntaram sobre... Falaram assim, professor, pergunta sobre números de emprego, mas eu acho que é um pouco até arriscado falar. Porque o que você falar aqui pode ser o dobro. Prematuro. Prematuro. Exatamente. Primeiro mas porque... prematuro no sentido da grandeza daquela época. Exatamente. Né? O potencial que ela tem é muito grande. Do potencial, essa é a palavra. O potencial que ela tem é muito grande. Eu te diria, mas aí com razoável certeza, com razoável segurança, que chega aí na casa das dezenas, nas centenas ou até milhares de empregos, né? A dependendo das fases. De início, nós vamos ter um boom de emprego, de vagas muito grande na parte da construção civil, e depois as vagas específicas para operarem as indústrias que lá vão se instalar. Que bom, é muito bom saber disso. Ricardo Peçanha, nós estamos chegando ao final. Okay. Então, como última pergunta, eu te falo assim, com tantas oportunidades que está surgindo, né? Não só lá, mas o Espírito Santo está surgindo com muitas oportunidades, que conselho você deixaria para os nossos alunos do SET Vasco Coutinho? É isso aí, é continuar a investir na sua qualificação, porque as oportunidades elas passam de forma muito rápida, né? Você tem que estar preparado. Quando surgir a oportunidade, você tem que ter a qualificação necessária e abraçar aquela oportunidade. Não dá para ficar esperando. Então, invista realmente na sua qualificação, fique antenado nas oportunidades, né? Tanto a iniciativa privada faz questão de divulgar as vagas, o governo do estado também ajuda nesse momento de divulgação. Então é isso aí. O único conselho nesse momento que a gente pode dar é invista na sua qualificação. E a gente está aberto para trazer mais informações aqui. Vamos estar alimentando essas informações para os nossos alunos. Eu acho que isso é um grande incentivo para eles também, né? Com certeza. E eu acho que é sucesso. Isso aí é realmente uma potencialidade muito grande. Isso aí. Mais para frente, quando a ZPE já tiver em funcionamento, em vias de funcionar, já com mais informações, a gente volta aqui. Opa, vamos sim, com certeza. E pode trazer de forma mais concreta dados, números, o que hoje, infelizmente, a gente ainda não pode. Mas, por outro lado, a expectativa é ótima. É muito grande o potencial de atração, tanto de emprego quanto de desenvolvimento para a região. Sem dúvida, em virtude da ZPE, é brutal. Sem dúvida. Ricardo Peçanha, subsecretário de Gestão e Parcerias da Secretaria de Desenvolvimento, muito obrigado. Eu acho que você esclareceu muitas coisas aqui e temos muitas coisas para falar sobre ZPE ainda, e inclusive oportunidades. Muito obrigado. Sem dúvida, eu que agradeço. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Esse podcast foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho, na direção do professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos: Ana Couto, Ciana Fernandes, Gabriel Spala, Gabriela Leitão, George Alexandre, Jorge Souza, Caio França, Marielle Costa, Michael C. Hernandes, PH Sarmento, Rômulo Marvila, Sabrina Repolês, Tainá Pelissari, Valdevir Júnior.